Chegamos! Vamos dar o pontapé inicial nessa semana que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E nós, do Elg e Você, vamos fazer tudo para que isso aconteça. Vamos iniciar a semana muito bem, com entrevistas inspiradoras. Sim, vamos receber hoje ele, especialista em desenvolvimento humano, que está aqui colaborando muito com as suas experiências. De volta, Carlos Campelo aqui no Elg e Você. Se eu pegar a água e colocar no refrigerador, ela vai congelar. Se eu tirar do refrigerador, ela vai voltar a ser água. Então, é quando eu passo de um ponto A para um ponto B e eu tenho condições de retornar exatamente ao que era o ponto A. Isso é mudar. Transformar é quando eu passo de um ponto A para um ponto B, mas eu não consigo voltar ao que eu era antes. E logo na sequência, vamos bater um papo muito especial, entrevista fantástica com Viviane Lozzi, que é uma ativista cultural cheia de histórias para contar. Então, fiquem ligados que o Elg e Você está apenas começando. Vamos dar início ao quadro que já ficou no meu coração, eu já gosto demais, eu adoro, gente, toda a programação que passamos aqui das lives no Super Agenda Vem. Nós começamos a semana sempre colaborando com a sua programação. Fiquem ligados que já vamos começar essa semana assim, bem pra cima com essa dupla fantástica, Munhoz e Mariano, que vem da sua super live no dia 26, terça-feira, às 20 horas. Aí cai sentada no colo, deitada no chão, pegando calcinha, perdendo a noção. E o copo ainda tá na mão, sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo ainda tá na mão, sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo. E agora, quarta-feira, metadinha da semana, dia 27, temos ela com essa energia pra cima, canta, dança, ela é sensacional. Joelma vem com uma super live às 20 horas, fiquem ligados. Eu vou cortar o mal pela raiz, seu papo é bom, mas comigo não cola não. Não vai me levar pra cama, já conheço a sua fama, de corpo e de coração. Na quinta-feira, vamos de ritmo sertanejo e sertanejo universitário, porque essa é uma das duplas pioneira desse estilo. Muito sertanejo bom com João Bosco e Vinícius. E olha só, eles estiveram há pouco tempo aqui em Cuiabá e fizeram um super show da saudade, hein? Vamos matar essa saudade? Para de fazer as coisas do meu jeito, pra que beijar gostoso e demorado assim? Não tá vendo que você tá vivendo pra mim? Pensando bem, não para não, já que eu não encontrei desculpa pra tirar você da minha vida. Aproveita que já tá aqui e fica. Chegou sexta-feira e esse dia tá animado demais, minha gente. Já vamos começar assim com uma live sensacional, é óbvio, porque tem ele, Felipe Araújo, vem de live, querido, simpático e muito talentoso, e vai animar a nossa sexta-feira com a sua live a partir das 20 horas. Então curta um pouquinho do que está por vir aí. Tudo bem, só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem, se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas
cama, ai, 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 ai. E continuamos com a energia lá em cima nessa sexta-feira, porque quem vem de live, ele com um jeitinho todo especial e uma malemolência que eu vou te falar, minha gente, salgadinho. Vem de live que começa às 20 horas. Curtam aí um pouquinho. Feijão e arroz, o nosso amor ainda é igual. É quente como o sol, tempera feito sal. O nosso amor ainda é igual, igual, igual. A gente não pode mais ficar de mal. O nosso amor ainda é igual. E balançando todas as estruturas e cheia de energia, ela vem, Daniela Mercury. A live da rainha tava faltando, né, minha gente? Então fiquem ligados que sexta-feira ela vai fazer ferver a partir das 21 horas. Te mete, te joga e vem, 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 vem com a gente. Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro, depois te jogar no banzeiro. Te mete, te joga e vem, 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 vem com a gente. Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro, depois te jogar no banzeiro. Banzeiro, 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 banzeiro. Água de chuva é banho de cheiro, água de chuva é banho de cheiro. A pororoca passou, banzeiro. Chegou ele, o super sabadão que vem sensacional. Por quê? Vamos começar com esse ritmo que eu sei que é um dos preferidos de muitos brasileiros. Vamos começar com um forrozinho gostoso de Frank Aguiar. Olha isso, gente. E a festa já começa a partir das 16 horas. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. E olha só o que temos nesse sábado, uma live toda especial que estava faltando aqui no Elgue Você, a live pra criançada. Não só criançada, eu adoro eles também. Patati, Patatá, vem de live, minha gente, às 17 horas nesse sabadão. Você precisa de mim. Como é bom fazer o bem, isso também me faz bem. Como é bom fazer o bem e estar de bem com todos. Como é bom fazer o bem e ter alegria em tudo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Como é bom fazer o bem, isso também me faz bem. E olha só o que temos ainda neste sábado. Essa dupla que se mantém sempre no auge, porque eles se reinventam, têm um talento que é incomparável e um som gostoso demais. Quem vem de live, Marcos e Belucci, eles simplesmente arrasam e vão começar a sua live a partir das 17 horas. Quando alguém lhe perguntar por que voltei, não precisa a verdade esconder. Diga que voltei porque te amo, que voltei porque te quero, que sou louco por você. E se alguém lhe insistir em perguntar por que foi que você me aceitou, diga que sem mim você não vive e que sente minha falta, que depende desse amor. E se de dia a gente briga, à
noite a gente se ama. Domingou, minha gente, domingou num ritmo mais que gostoso. Olha só quem vem de live e vem muito bem acompanhado. Temos a live do Alexandre Pires. Sai da minha aba, sai pra lá, ele é fantástico. E olha só quem vem junto com ele. Sou fã demais. Seu Jorge. Então, olha só, é imperdível essa live. Eu quero estar ali ligadinha, conferindo cada detalhe. Burguesinha, 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 burguesinha. 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 E essa foi a nossa agenda Vem das lives, programando a sua semana. Vamos rapidinho ao intervalo e já já a gente volta. Burguesinha, 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 burguesinha. Voltamos e agora chegou a hora dele, Carlos Campelo, que está retornando mais uma vez aqui ao Elgue Você e acrescentando muito à nossa vida. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Eu tô ótima. Melhor agora. O Carlos, ele é neurocoach, né? Eu acho que vocês já estão aí buscando as informações, porque ele já está na 3ª semana aqui, passando seus conhecimentos, as suas experiências. E hoje, vocês perceberam que o Carlos mudou de visual? Tirou a barba para retratar a nossa pauta de hoje, que é sobre mudança e transformação, né, Carlos? Exatamente. Uma pauta que está muito em voga hoje nos dias atuais e é muito importante as pessoas entenderem todo esse processo de mudança e transformação. Isso, porque as pessoas... são duas palavras que parecem sinônimas, né? Você fala mudar e transformar, mas você conceituando para mim é totalmente diferente. Se a gente for procurar no dicionário, elas têm, como você falou, é bastante parecida uma com a outra, né? Uhum. Mas ela tem um forte poder por detrás delas, de uma explicação, de uma explanação, de uma forma de a gente ver essas palavras e interagir com elas, que elas realmente encantam e fazem grandes mudanças ou transformações na vida da gente. Sim. Há um tempo atrás você falou, me conceituou certinho sobre mudança e transformação. Vamos fazer isso aí já para as pessoas já entenderem o X da questão. Isso mesmo, vamos lá. Como a Elga falou aqui, eu mudei meu visual, eu tirei minha barba. Isso aqui é para dar um exemplo explícito, para as pessoas conseguirem perceber perfeitamente que isso é uma mudança e não transformação. Eu continuo sendo o Carlos Campelo de sempre, eu continuo tendo os meus mesmos sentimentos, mesmos comportamentos, mesmas crenças, mesma identidade, eu continuo tendo. O que aconteceu foi que a barba saiu do lugar, ela não está mais aqui, mas ela pode voltar. Pode crescer. E vai crescer, tomara. E é uma questão importante para as pessoas perceberem. Aí está o grande trunfo na diferença entre mudar e transformar, né? Eu tirei a barba, mas ela pode voltar. Da mesma forma, eu posso dar outro exemplo. A água. Se eu pegar a água e colocar no refrigerador, ela vai congelar. Se eu tirar do refrigerador, ela vai voltar a ser água. Então, é quando eu passo de um ponto A para um ponto B e eu tenho condições de retornar exatamente ao que era o ponto A. Isso é mudar. Transformar é quando eu passo de um ponto A para um ponto B, mas eu não consigo voltar ao que eu era antes. Um exemplo simples para ficar assim bem sintetizado, ficar bem memorizado. Uma lagarta, ela pode se transformar numa borboleta e jamais voltará a ser uma lagarta, né? Então fica bem essa questão do que é mudar e o que é transformar. E no programa anterior, que nós falamos sobre a técnica Parda, muitas pessoas perguntaram, né, para nós. Muitas pessoas perguntaram e já estão se utilizando. Com certeza. Perguntaram exatamente nesse ponto entre o perceber, o aceitar e mudar.
Algumas pessoas, elas confundem, elas falam assim, olha, eu vou mudar de cidade. Esse ambiente não dá mais para mim, eu vou mudar de cidade. Como se isso fosse uma transformação. Entendi. Ela pode sair dessa cidade, ela pode sair daqui e ir para Nova York, mas ela tem condições de sair de Nova York e voltar para cá? Tem. Houve uma transformação? Não, porque ela está mudando. Agora, se ela for para Nova York e ela mudar hábitos, costumes, crenças, forma de agir, forma de pensar, ela pode inclusive retornar para o Brasil, mas não vai ser mais a mesma pessoa, porque ela vai vir com outras crenças, outra forma de agir, e aí houve uma transformação. E isso é importante, fundamentar, que o primeiro passo da técnica Parda lá, do perceber e aceitar e refletir, é que as pessoas querem mudar e normalmente, sabe por onde que elas começam? Sei. Sabe, é impressionante, isso aí todo mundo sabe, é uma coisa que já vem de longa data, né? A gente quer mudar o outro, a gente quer mudar o marido, a mulher, o filho, a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar o outro, a gente quer mudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Sim. E isso é mais uma diferença, é mais uma experiência para mostrar a mudança, ela é exterior e a transformação é interior. E o que acontece algumas vezes, que nós mesmos como pais podemos fazer, né? O filho está aqui hoje, tá fazendo isso, está fazendo aquilo, dá o celular para ele, né? Dá o tablet para ele se divertir, para ele parar. Daqui a pouco eu quero que ele vá para uma bancada e comece a estudar, né? Aí eu quero que ele comece a estudar e aí eu começo. Filho, você precisa estudar. Estudar é importante, estudar vai fazer você passar no vestibular, estudar vai fazer ter um diferencial no mercado de trabalho. Olha o mercado de trabalho, olha quanto que o mercado de trabalho está pagando para uma pessoa A, para uma pessoa B. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou querendo que ele mude e eu não vou conseguir. Eu vou ter que preparar o ambiente para que ele se transforme, para que ele consiga perceber, mas a decisão de mudar parte dele. Sim. E aí eu tenho que rever a mim e me perceber. Quem que deve mudar? Foi o que você falou também na nossa última entrevista, que as pessoas só conseguem se enxergar através do espelho. Exatamente. Essa perfeito. É a olha, essa tua ligação é perfeita. Eu estou me vendo o meu reflexo. Sim. Né? Então, se eu estou vendo o meu reflexo, pode ser que muitas vezes, se não a grande maioria das vezes, eu vou ver o meu problema nos outros. Eu vou ver a minha deficiência nos outros. Eu nem gosto de usar essa palavra deficiência, eu usei aqui, mas eu não gosto. Eu gosto de usar assim, oportunidade de melhoria. Tá? Eu acredito que nós não temos defeito. Eu gostei muito, oportunidade de melhoria. Muito, muito legal. Nós não temos defeito. Defeito pode ter essa cadeira, né? Vamos ver que alguma coisa dela estrague, eu vou lá e troco o tecido, troco o madeiramento dela e ela volta a ser uma cadeira. Nós temos oportunidade de melhorar. Nós temos oportunidade de mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de sentir, né? Então é fundamental que isso aconteça. Mas em que momento isso vai acontecer? Em que momento? Quando eu começar a olhar para mim e parar de querer mudar o meu comportamento e minha capacidade. Vamos lá. Olha, eu fiz um curso de oratória, por exemplo, um curso técnico de oratória. Aí eu consigo agora chegar na frente do público e falar para o público, né? Isso houve uma mudança ou uma transformação? Uma mudança, porque eu mudei meu comportamento e talvez minha capacidade de, olha, eu acreditava que eu não tinha capacidade de falar em público, agora eu tenho a capacidade de falar em público. As transformações começam a partir das crenças, daquilo que eu acredito. E as crenças, elas estão muito, mas muito alicerçadas por a minha cultura, pelo meu plano familiar, pelo meu plano social, pelo meu plano espiritual, aquilo que o meu meio, aquilo onde eu estava no meu meio me ensinou que aquilo ali tem que ser daquele jeito. Por exemplo, aqui em Cuiabá, tempos atrás, a gente falava que chupar manga e tomar leite morria. E a gente É verdade, né? E a gente acreditava nisso de uma forma tão severa que se chupava manga não tomava leite. Jamais. Exato. Crendices populares, né? Exato, é uma crença. A gente cresce
acreditando nisso. Isso. E hoje a gente sabe que não tem nada a ver, a gente inclusive sabe a história disso, por qual motivo isso. Agora, quantas crenças eu tenho, você tem, o telespectador tem, que a gente não sabe? Carlos, e um exercício para a gente começar essa transformação de crenças? Qual seria o primeiro passo? Muito legal, tá? Vou te ensinar uma técnica. Primeiro, eu elencar meus 5 princípios básicos. Quais são meus 5 princípios que norteiam a minha vida? E lembrando que princípios são assuntos universais. Por exemplo, perdão, compaixão, né? São assuntos universais. Eu vejo meus 5 princípios universais. Aí eu vou ver meus 5 valores. Valor é o quanto que eu valorizo. Eu valorizo família, eu valorizo dinheiro, eu valorizo harmonia, eu valorizo paz. O que eu valorizo? Eu vou valorizar meus 5 princípios, meus 5 valores. 5 princípios, 5 valores. Depois eu vou listar 10 crenças. E pode ter certeza, Elga e telespectadores aqui, algumas vezes, quando eu aplico esse exercício, as pessoas têm dificuldade em escrever no que ela acredita. E algumas vezes eu tenho que, assim, vamos pensar no que realmente acredita. Vamos lá. Você acredita em você? É mesmo, né? Eu acredito em mim. Acreditar em mim. Mas né? você atribui isso, é uma falta da pessoa refletir? Da pessoa pensar mesmo? Ou o que você atribui isso, essa falta de clareza? Alguns termos que na filosofia a gente fala assim, termo agendado no intelecto. Eu aprendi que se eu falar de mim, eu vou transparecer para o outro um egoísmo. Aí eu não falo de mim, aí eu não acredito em mim. Aí eu vou me deixando de lado, eu vou me deixando à mercê, eu não vou me valorizando. Não significa assim, eu me valorizar, eu falar de mim, falar das minhas qualidades. Isso é um bloqueio que as pessoas têm. Bloqueio que a própria sociedade, como eu falei, o meio, ele acaba construindo, né? E moldando a vida da gente. E esse exercício, então, de você falar de você, então sim, seria um primeiro passo bem importante, né? Importante. Aí entra as 10 crenças. Quando você listar as 10 crenças, questioná-las. Realmente questioná-las. De onde que eu acredito nisso? Por qual motivo que eu acredito nisso? O que isso está me trazendo de benefício? Né? O que isso aqui está me fazendo eu ir ao encontro do meu propósito? Que é um tema que nós vamos falar para frente, tá? Bem-estar e propósito, tá? Muito bom, já tá acompanhando tá aí. Tá na pauta, né? O que realmente isso me faz bem? O que isso me aproxima daquilo que eu quero? Eu quero mudar de profissão, mas se eu não acredito, como que eu vou mudar? Então, é o primeiro passo, é eu verificar e entender quais são as minhas crenças e quais são as crenças que me beneficiam, que me facilitam a eu chegar no meu propósito. Entendido. E um próximo passo? O próximo passo, verificar as crenças, eu olhar bem as crenças e refletir exatamente dentro do meu ambiente, das minhas relações. Mas antes de finalizarmos aqui com Carlos Campelo, eu quero convidar vocês a participar do sorteio que nós vamos lançar hoje, né, Carlos? Sim. O Carlos, junto com o programa Elgue Você, vamos sortear no meu Instagram. Sim. 5 exemplares. Aí já tá aqui, minha gente, olha só, bora pro jogo. É um livro interessantíssimo que eu já iniciei a leitura, viu? Do que você me deu, é fantástico, acrescenta muito, nos direciona muito, então vale a pena. Nós vamos também convidar o ganhador do sorteio para vir receber aqui pelas minhas mãos e do Carlos Campelo. Então fiquem ligados, tá vendo o WhatsApp aí, mais informações, vocês podem perguntar no nosso canal de comunicação que a gente vai informar. Também o Instagram tá aí e todos os nossos veículos de comunicação. Carlos, quero agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente. Obrigada. Satisfação.
voltamos. O Elgue Você de hoje está recebendo Viviane Lozzi. Ela é diretora executiva do Museu de Arte Sacra e curadora. Também é perita em obra de arte. Viviane, muito me honra te receber aqui. Você que é uma ativista cultural, estar aqui nos presenteando com a sua presença aqui, compartilhando seus feitos, sua história. Um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né, de poder vir falar aqui no teu programa, que é um programa maravilhoso, né, que tem uma audiência bem significativa no nosso estado. Então, também me honra estar aqui hoje com você e poder ter esse papo sobre cultura, arte e educação. Falar sobre cultura é um presente, né? Ainda mais na nossa terra, que é tão marcante a cultura aqui. Então, assim, de início, eu já quero perguntar para Viviane sobre patrimônio imaterial. Conta pra gente. Então, o nosso patrimônio cultural, ele é subdividido em dois, né? A gente divide ele no imaterial e imaterial. O que se entende o que é o patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial é o que é intangível, são as manifestações culturais. O que nós vamos ter? A gente vai ter os outros segmentos, que são artes visuais, a gente vai ter o segmento das artes cênicas, literatura, enfim, e daí por diante. E a música. Então, todas essas apresentações, os shows, o que nós assistimos desses artistas que estão ligados a esses segmentos da cultura, ele é visto como um patrimônio imaterial. É aquilo que a gente não consegue pegar, né? E que não é feito de pá e cal, que é no caso já as edificações, que já são patrimônio material. O livro, a gente já tem também um patrimônio que é imaterial, que a gente consegue perceber, palpável. Né? A mesma coisa são os acervos, que são peças que ficam dentro dos museus. Ele também, esse acervo, essas peças são vistas como patrimônio imaterial. E as edificações que nós temos, né? E os monumentos que também estão espalhados pela cidade. Nós temos aí o Chafariz do Mundé, o Maria Taquara, o Obelisco do Porto, né? Nós temos algumas esculturas também que estão colocadas na cidade, que também são patrimônio imaterial. Os nossos artistas plásticos, o que eles pintam, as telas, também são vistos como patrimônio material. Só que eles não são trabalhados desassociados, né? Todo patrimônio material tem a sua imaterialidade. Vou te dar um exemplo. O prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição, que é o Museu de Arte Sacra, ali tem toda uma história daquela edificação. A Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, que está do lado, também tem toda uma história. Ela tem um estilo arquitetônico, ela tem um sentido para aquela construção, né? A mesma coisa o prédio Seminário. Ele foi construído para ser um seminário, foi a primeira escola secundarista da província. Então, a gente tem toda essa história que traz a imaterialidade. Então, não tem como nós trabalharmos o patrimônio material sem o imaterial também. Muito legal, viu? A gente tem certeza que esclareceu aí para muita gente. Viviane, você tem 3 projetos que tem o seu selo, que você está ali, atuou, sim, que é a Pinacoteca, Memorial Rondon e o Salão Jovem Arte. Isso. Conta um pouquinho pra gente desses projetos. Então, a Pinacoteca do Estado, a gente teve o desafio em 2014, que foi montar um Museu de Arte de Mato Grosso. E o Museu de Arte de Mato Grosso, ele foi montado na residência dos governadores, né? Ele ficou por muito tempo fechado e aí quando ele foi montado, ele funcionou ali durante 5 anos, né? Foi aberto no período da Copa e 5 anos funcionou na residência. Depois esse acervo todo foi recolhido. E ali, enquanto nós ficamos durante esse período de 5 anos, eu fui diretora desse espaço, fizemos diversas exposições, né? Então, exposições de arte dos artistas locais, fizemos Capucine, fizemos, que já faleceu, né? Fizemos também Nilson Pimenta, que é um artista primitivista que também já faleceu. Então, a gente deu toda uma evidência dentro desse espaço para os nossos artistas plásticos locais. E também montamos outras exposições, também exposições com cunho nacional. Esse outro projeto, que é o Salão Jovem Arte, a última edição dele que aconteceu, nós fizemos toda a parte da organização, que foi no Palácio da Instrução, na parte superior do palácio. Aí esse salão ficou quase 10 anos, né, desativado, e nós reativamos ele
e fizemos ali com 40 artistas expondo de todo o estado, com premiações primeiro, segundo e terceiro lugar e prêmios também de reconhecimento a iniciantes, né, dentro das artes visuais. Então foi fantástico, né, essas duas experiências com esses dois projetos. E também no Palácio da Instrução eu fiz a exposição Irigaray Arte Cidade. Né? Eu organizei, fiz toda a parte da produção executiva, como também a curadoria da parte da trajetória, né, do Irigaray, que foi uma exposição também montada ali na parte superior do Palácio da Instrução. E em decorrência dessa efervescência, né, que foi desses projetos de artes visuais, nós fomos convidados também para fazer a montagem da exposição dentro do Memorial Rondon, quando ele foi reaberto, né, há 4 anos atrás, né? Se eu não me engano, 4 a 5 anos atrás. Quando ele foi reaberto, o Memorial Rondon está em Mimoso, né, que é próximo daqui, que é um distrito. Distrito de Santo Antônio de Levegé. Isso, de Santo Antônio de Levegé. A gente já está dentro do Pantanal, 100 e poucos quilômetros, né, muito pertinho. E foi uma grata satisfação de trabalhar ali naquela comunidade, né? Então, nós levamos uma exposição do fotógrafo Mário Friedlander, com um recorte dele atual pelas paisagens por onde Rondon percorreu com a sua expedição, e fiz a curadoria junto com o professor João Antônio Botelho Lucídio, que montamos a parte da contextualização histórica da exposição que ocorreu ali dentro, passando pelas estações telegráficas que Rondon abriram durante a expedição. Trouxemos um recorte da expedição Roosevelt também. Legal. E também os contatos dos indígenas, né, que Rondon fez no decorrer dessa abertura dos postos telegráficos dentro do nosso estado, em Rondônia também. E foi assim, muito grato esse trabalho, porque esse trabalho a gente também teve um contato muito bom com a comunidade. E todo o trabalho de mediação foi desenvolvido por estudantes da comunidade. Então a gente fez todo um trabalho de qualificação com eles, para que eles pudessem entender o sentido daquela exposição, a curadoria que foi proposta, né, a lógica daquele circuito, para poder expor ao visitante. Então o visitante, quando chegou dentro desse espaço ali no Memorial Rondon, ele via essa exposição, que é a paisagem de Rondon, com a história de Rondon, com a cronologia, né, do Rondon, e posterior essa parte que foi a parte tipográfica, desenvolvida, pensada justamente os primeiros painéis que foram desenvolvidos inspirados na Lina Bombardi, né, e depois outros painéis inspirados em barracas, outros em triângulos que traziam os indígenas, e as fotos de Mário Friedlander esparramada dentro do circuito, né, com uma certa ordem. E essa exposição hoje está lá, né, na parte terra do memorial. Então a gente começou a ressignificar ele para a comunidade, que aquele espaço, na verdade, é da comunidade, que a comunidade precisava cuidar, zelar, se empoderar deste espaço, né? Que interessante. Então hoje ele está na mão do turismo, né? Ele não está mais na pasta da cultura. Mas a gente está à disposição aí para revitalizar a exposição que está lá, né? Enfim, que merece, e né? Colaborar, tem que cuidar, sim, lógico, mais uma vez, né? Grandioso com o memorial. desse. Isso. E os novos projetos, Viviane, o que está vindo por aí que você pode contar para gente? Então, atualmente a gente está na gestão do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. A gente faz a gestão através de termo de colaboração com a CECEL, que é a Secretaria de Estado de Cultura. Ele é um aparelho museológico do governo do estado, né, e que tem esse braço em parceria com o terceiro setor, que é o nosso caso, né, por uma instituição terceiro setor, que é a Ação Cultural, que faz a gestão desse espaço. Então, nesse momento de distanciamento social, nós estamos trabalhando com toda uma programação e com engajamento nas mídias sociais do museu, YouTube, Instagram, com lives, né, programação com uns curtas que nós fizemos, são de curiosidade sobre o nosso acervo, chamado Você Sabia? Olha que legal, vamos até colocar aí, aonde assim, para as pessoas verem. O nosso público pode estar tendo informações sobre o espaço do museu, o seu acervo e daí por diante durante esse período, José né? Antônio dos Reis, que escolheu o engenheiro-major Pedro Heitor para elaborar o projeto arquitetônico, e a construção ficou sobre a responsabilidade do capitão Antônio de Cerqueira Caldas. A conclusão da obra se deu 24 anos depois, em 1882, por Dom Luís d'Amour, que foi o primeiro arcebispo de Cuiabá.
E também as lives. As lives estão sendo quinta, sexta, sábado e domingo. Toda semana? Toda semana. De Olha. quinta a domingo, lives com temas extremamente pertinentes. Inclusive, semana passada, nós dialogamos sobre artes visuais, né? Que a gente trouxe um artista plástico e outros críticos e pessoas na área também que falaram sobre essa perspectiva das artes visuais. Já trouxemos pessoas que falaram sobre cultura popular, sobre patrimônio material, sobre arquitetura, sobre patrimônio cultural, centros antigos. Então, a gente está com uma discussão muito boa pelo Museu de Arte Sacra nas lives. E é uma grande opção, né? Que está batendo na porta de todo mundo aí nesse período, né? De entretenimento. Riquíssimo aí, né? O outro projeto que a gente está em andamento agora, atual, que nós estamos fazendo, é o Biblioteca Containers. Os Bibliotecas Containers, eles são 200 metros de biblioteca e um centro cultural agrupado, que vai ser instalado hoje 2 unidades. Nós vamos inaugurar agora em junho, uma em Lucas do Rio Verde e uma outra em Sorriso. Então, cada uma dessas unidades é em parceria com a Martinello, né, que é o nosso apoiador nesse projeto, e nós colocamos nas unidades livros. Cada unidade vai receber 500 títulos, são títulos, não são títulos didáticos, eles são paradidáticos, que é para leitura, para infância e juventude. Sim. E vão ter computadores, né, para acesso à internet. Cada unidade recebe 6 computadores e também um cineminha, que é um dos containers, vira um cinema. Então, ele é uma unidade desenvolvida com 3 containers agrupados. Por isso dá 200 metros quadrados e tem uma área externa que tem um todo retrátil, que retrai para atividades de contação de histórias, apresentações em pequenos formatos para as comunidades. E essas 2 unidades vão ser instaladas em 2 bairros carentes, nos 2 municípios. Então, essa também é uma das nossas ações que a gente vem fazendo aí pela ação cultural e que vai ser entregue. Além dessa, a gente tem um outro projeto em andamento também, que é o Poesia Necessária. Poesia Necessária, a gente já está indo para o 5º livro, né? Nós fizemos já 4 livros que reúnem coletâneas dos próprios alunos que participam dos projetos. A gente vai para a escola, ministra aulas de produção poética, textual, que são crônicas, fotografia e trabalho com mídia social. E aí esses alunos, o que eles produzem vai para esse livro, principalmente os poemas, as crônicas e fotografias. Essa edição nós fizemos podcast, que os podcasts estão online, disponíveis, e vão estar os links nos livros também, que saem impresso, né? E essa edição nós fizemos em Itapurá. Itapurá, distante, né, da nossa capital. E agora a próxima edição nós vamos fazer em Cuiabá. A gente retoma realizando aqui em Cuiabá. E o projeto está ocorrendo desde 2006, né? Então, por isso a gente tem indo para a 5ª edição, né, do livro, e já com perspectiva de trabalhar já ainda após esse distanciamento social, essa propagação do Covid aí se encerrar, a gente retoma as atividades aqui em Cuiabá com o projeto. E o Elg, você volta logo, logo com muito mais. Então, fica aqui comigo. O Seminário Nossa Senhora da Conceição teve o início de sua construção em 7 de dezembro de 1858, ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, sendo idealizado pelo primeiro bispo de Cuiabá, Dom José Antônio dos Reis, que escolheu o engenheiro-major Pedro Heitor para elaborar o projeto arquitetônico, e a construção ficou sobre a responsabilidade do capitão Antônio de Cerqueira Caldas. A conclusão da obra se deu 24 anos depois, em 1882, por Dom Luiz D'Amour, que foi o primeiro arcebispo de Cuiabá. O prédio foi destinado exclusivamente para a formação de seminaristas, mas atendendo às circunstâncias diversas do contexto histórico, o seminário se transformou em enfermaria durante a epidemia da varíola, em 1867, e quartel-general durante a luta entre os partidos políticos em 1906. Em 1922, o arcebispo Dom Francisco de Aquino Correia transferiu a residência episcopal para o prédio, ali residindo por um período de 34 anos até o seu falecimento,
em 22 de março de 1956. Nesse período, o prédio abrigou ainda o Instituto Histórico e o Centro de Letras da província. O sucessor de Dom Aquino, Dom Orlando Chaves, continuou a direção do seminário como Instituto de Ensino, utilizando mais tarde o pavimento térreo para dormitório e salas de aula do Departamento de Ação Social Arquidiocesana. Em 1958 foi instalada a radiodifusora Bom Jesus de Cuiabá no piso inferior do prédio. E em 1964, a ação religiosa transferiu-se para o Seminário Cristo Rei em Várzea Grande. Em 1977, a Fundação Cultural de Mato Grosso efetuou o tombamento do seminário e da igreja em nível estadual, por meio da portaria número 47, publicada no Diário Oficial em 11 de outubro daquele mesmo ano, como Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado. Já em nível municipal, o tombamento como paisagem natural, que inclui o morro e os imóveis de entorno, foram tombados em 13 de dezembro de 1983. Esse foi mais um Você Sabia? Siga o museu nas redes sociais. E vamos falar um pouquinho da Viviane, né? Da sua trajetória. Como que nasceu esse interesse por cultura e você ser e representar tudo que você representa hoje aqui para o nosso estado? Então, eu sou graduada em letras, né? Eu comecei na área da educação, fui professora durante 10 anos, lecionei. Professora em sala de aula. E nessa minha trajetória na área da educação, sempre com um pezinho lá, desenvolvendo as atividades na área da cultura. Mas as atividades na área da cultura eu fui experimentar dentro da universidade, né? Na universidade eu organizava... Eu fui do Diretório Central de Estudantes e também desenvolvi atividades na área de eventos, né, e comunicação também pelo Diretório Central de Estudantes. E aí, nesse decorrer dessas ações, eu fui me encantando, né, com todo o processo, levando manifestações para dentro da universidade, onde grupos de teatros, apresentações musicais, enfim, ocorriam ali dentro para os universitários. E depois disso, eu continuei ainda concluindo a minha graduação. Eu continuei lecionando e trabalhando na área da cultura, mas aí teve um momento que eu tive que fazer uma escolha, né? Ou professora. Mas, de certa forma, a vocação educacional não deixa de estar junto em todas as ações que eu desenvolvo, né? Que a gente está desenvolvendo, e principalmente pela ação cultural, justamente. De outra forma, né? Com educação não formal, sim, né? E assim, então, foi esses os primeiros passos, né? Após isso, eu montei uma produtora, fui trabalhar com uma produtora na iniciativa privada. Depois de um bom tempo na iniciativa privada, eu fui convidada por um grupo de produtores para aderir à Ação Cultural, que é a Associação dos Produtores Culturais. Fui sócia também de outras produtoras, né, com outros amigos. E quando eu aderi à Associação dos Produtores Culturais, de lá eu não saí mais, né? É onde a gente vem desenvolvendo, que é a ação cultural, onde a gente vem desenvolvendo todas as atividades que a gente hoje faz, né, dentro do nosso estado e fora do nosso estado também. A gente tem outros projetos que são projetos de colocação de obras de arte também dentro de igrejas, né? E a gente faz esse trabalho junto com a artista plástica Mari Bueno, que é de Sinop. E a gente também está com projetos fora daqui, com projetos em São Paulo, né, com projetos no Maranhão, que também tem essa perspectiva. Então, atuando também dentro do nosso estado, mas também fora do nosso estado. Dentro desses projetos com esse olhar, né, da arte sacra em igrejas. E mediante a isso eu fui me envolvendo cada vez mais, né, com o processo da cultura. E quando eu entrei na ação cultural, o primeiro projeto que caiu no meu colo foi a restauração do prédio seminário Nossa Senhora da Conceição, que é onde abriga o Museu de Arte Sacra. E nós estávamos com esse projeto em andamento. Então eu fiz toda a gestão e todo o acompanhamento desse projeto. E aí não parei mais, aí fiz diversos shows na iniciativa privada, fiz vários shows, né? Pela associação nós fizemos também 2 cursos de planejamento e gestão cultural, né? A primeira turma e a segunda turma, onde nós formamos aí 80 gestores públicos que estão hoje atuando dentro do nosso estado. Um curso em parceria com a PUC, né, de Minas, e a UNIC, a Universidade de Cuiabá daqui. Onde nós tínhamos o nosso coordenador pedagógico, José Márcio Barros, que é o cara da diversidade cultural hoje no Brasil, né? Que é da PUC de Minas. Então, era o nosso coordenador pedagógico desse curso. Nós fizemos essas 2 turmas e
foi um resultado fantástico, né? Que já é aquela outra vertente, atuando cultura, educação e arte, né? Onde a gente se encontrou com o trabalho da instituição, né? Dando esses 3 direcionamentos de atuação. E aí vem, enfim, vários outros trabalhos, aí vem minhas formações. As minhas formações foram acontecendo no decorrer da necessidade que eu tinha com cada processo com que eu lidava. Olha que legal. Né? Então, eu fiz, assim, quando nós entramos no Museu de Arte Sacra em 2008, porque a gente restaurou o prédio. E o secretário, na época, era o João Carlos Vicente Ferreira. Eu falei, secretário, restauramos, e agora? Agora você vai reabrir um museu. Falei, tá bom, então vamos reabrir um museu. Só que para reabrir um museu eu precisava estudar, precisava entender o que era museu. Aí eu fui fazer um curso técnico, né? Você é em museologia. Eu fiz técnico em museologia. Eu não sou museóloga, fiz um técnico em museologia. Técnico, entendi. Isso. Aí depois fiz uma pós-graduação fora do país, né? Que eu fiz sobre curadoria e gestão de acervo de arte. Que foi para complementar em Lisboa. Que foi para complementar essa necessidade, né, de entender sobre a gestão de acervo e entender sobre a parte curatorial também, né, do que fazer o processo curador, né, de acervos e daí por diante. Então foi nesse aspecto. Aí pós isso, eu já tinha feito a pós em planejamento e gestão cultural, que eu sou da 2ª turma do próprio curso da ação cultural. Né? E aí fui me complementando, fiz uma agora recente, concluí uma em perícia e análise de obras de arte, que eu fiz em São Paulo, aqui no Brasil mesmo. Mas foram todos tendo a necessidade da atuação. Quando surgiu a necessidade, você foi executando? Eu fui executando e fui fazendo os cursos que fossem colaborar para a minha atuação profissional. Né, nesse sentido. Então, não por uma questão de amor a certificado, diploma, não. É cursos que, de fato, a necessidade de prática, entendeu? Entendi. De atuar na prática e levar essa minha formação na prática. E aí, com isso, eu tive experiências fantásticas, né? A última exposição que veio do Itaú Cultural para cá, que trouxe as obras, uma perspectiva de um acervo que o Itaú tem, que é uma das 4ª coleções do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Sério? Que é sobre o recorte do Napoleão, né? Na expedição no Egito. Então, ali tem gravuras, né? Tem xilogravuras, enfim, tem várias... tem livros, né? Os boxes em livros, que relata toda essa expedição que foi desenvolvida. E eu fui convidada para ser a perita, né, para periciar essas obras que chegaram aqui, fazer os laudos técnicos de cada uma delas. Então foi um trabalho que eu já fiz aqui no meu estado. Né? E fora as outras, né, perícias, enfim, que a gente tem desenvolvido nesse sentido, com obras mesmo de arte de alguns colecionadores. Em São Paulo eu fiz a catalogação de um acervo de um colecionador particular, onde ele coleciona só acervos que são pautados aos nossos modernistas brasileiros, né? Então eu trabalhei com esse acervo 2 anos lá em São Paulo e fiz um trabalho lá também que entra dentro dessa questão do currículo tão recente aí enquanto perita de obra de arte, né? Nesse sentido. E com o museu, né? O museu fala assim, ainda eu tenho um objeto do museu para periciar todo o acervo que aqui está. Porque hoje a gente fala assim, como o perito atua, né? Como é que ele vai atuar nesse sentido no processo do trabalho dentro de uma instituição museológica, né? Ele atua dentro com a gestão documental, né? A gestão documental em si, que é desenvolvida nesses museus, que ela é cotidiana, ela é dia a dia. Hoje a gente tem o acervo do Museu de Arte Sacra todo digitalizado. E também as peças, né? Com cada peça com a sua ficha. Mas isso precisa ser atualizado, isso precisa ser disponível para que as pessoas também possam consultar esse acervo. Sim. Então a gente está nesse momento agora trabalhando com esse olhar para esse acervo também, junto com a gerência de acervo, que é a Sandra Barbosa, lá do museu, com esse olhar para disponibilizar futuramente todo o nosso acervo, para que as pessoas também tenham condições de pesquisar. Então foi nesse sentido, né? As formações vão indo com essa decorrência,
Mas eu ainda vou fazer mais coisas, não parei por aí não. Ela falou toda hora, ela falando, eu falei, meu Deus do céu. Mas, olha, estou assim, admirada demais com a sua história, com a sua trajetória, com os seus feitos. E eu tenho certeza que nossos telespectadores também. Por isso, nós vamos aqui mostrar para vocês o livro da Viviane, que nós vamos sortear. Vamos sortear e vocês vão ter um pouquinho desse conteúdo que é interessantíssimo. E vamos sortear no Instagram do Elgue Você. E quem ganhar o livro vai vir receber aqui. Nós vamos convidar a Viviane novamente para vocês conhecerem ela também de perto, que eu tenho certeza que muita gente vai se interessar pelo trabalho dela e conhecer um pouquinho melhor, né? Então tá aí, lançamos o sorteio, corram no Instagram Elgue Você e logo logo a gente dá sequência para trazer a pessoa que foi beneficiada, ganhadora de uma obra dessa. Viviane, foi um prazer te ter aqui. Eu que agradeço. Viu? Obrigada por compartilhar com a gente sua história, seus feitos, todos os seus projetos. Realmente, eu só tenho que te dar os parabéns. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder falar, né? A gente sempre precisa de vários espaços que possam falar sobre a cultura, sobre a arte, né? Sobre a educação. Realmente. E obrigada por esse espaço. E você já está convidada aqui, já fiz um convite, né? Para retornar, pra gente sortear aqui o livro e a gente bater mais um papo. Logo, logo você está de volta. Obrigada, Elga. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas olha, voltamos amanhã às 21h30 aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Até amanhã!